Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Primeiramente, eu quero agradecer a cada novo inscrito no meu canal. Quero dizer que eu fico muito feliz quando eu chego lá e vejo que tem mais um inscrito, um comentário. Obrigada de coração. Espero estar aqui ajudando, sabe, alguém de certa forma. Espero poder estar tirando algumas dúvidas também de alguém. E eu quero estar aqui para somar, tá? Para somar. E muito obrigada por você estar aí do outro lado me assistindo, tá bom? Eu quero dizer que eu tô bem, que tá tudo bem na minha recuperação, não tô sentindo dor. Quando eu tô com a perna para baixo, eu sinto algumas fisgadas, mas nada demais nas pernas, porque para quem não sabe eu fiz a cirurgia agora de varizes, mas eu tô bem, tá? Tá tudo ok comigo. Hoje eu vou falar de um assunto que me atentava muito quando eu fiz a minha fertilização. Eu ficava pensando muito como seria o pós, né? Como que seria o meu repouso após a transferência dos embriões. E isso eu queria pesquisar muito, eu procurava em tudo quanto é lugar sobre isso, porque essa era uma grande dúvida, como que eu ia me portar, né, perante a transferência dos embriões, o que eu ia fazer, se eu ia ficar de repouso direto, ou se eu não ia fazer repouso nenhum. Então isso eu procurei muito pela internet, procurei em vídeos, pelos grupos, né, os grupos que eu frequento do Facebook, que eu sou inscrita em alguns grupos, e eu ficava muito perdida em relação a como seria o meu repouso, tá? Então hoje eu vou falar do repouso após a transferência dos embriões. Isso daqui eu tirei de um estudo na internet, um estudo recente, um estudo novo, atualizando isso, né? Como seria, né? O que a paciente tem que fazer após a transferência dos embriões, tá? Então começa o seguinte: o repouso realizado após a transferência embrionária não altera a chance de gravidez nos ciclos de fertilização in vitro. Quando eu li isso, eu fiquei meio assim, né? Como assim, né? Como assim? E pode até reduzir as chances de sucesso, pode até reduzir as chances de gravidez. Aqui fala que se você tiver um repouso muito longo, isso não vai te ajudar na fertilização in vitro. Pelo menos esses estudos que estão aqui, isso que eu vou falar é de um estudo atualizado sobre essa pesquisa, né, como a paciente tem que se portar após a transferência. Então, eu vou estar lendo para vocês aqui um pouquinho do resumo que eu fiz desses estudos que eu vi na internet, ok? Esta foi a conclusão de um recente estudo científico publicado na revista Fertility Sterility, acho que é assim, em inglês, não sei se está certo, da Sociedade de Medicina Reprodutiva, tá? Sempre houve, né, muitas dúvidas dos casais que fazem a fertilização in vitro em relação ao repouso após a transferência dos embriões. É comum que a gente pense que quanto mais a gente fazer repouso, melhor. A gente fica pensando nisso. Se eu fizer repouso tantos dias, vai ser melhor para mim. Quanto mais repouso eu fizer, mais chance eu vou ter de engravidar, né? De ter meu beta positivo. E tem algumas mulheres que ficam de repouso até a realização do beta-HCG. Gente, isso é verdade. Tem gente que fica 15 ou 16 dias de repouso absoluto. Eu já vi pessoas assim, já falei, né? Não conheci, mas já falei com pessoas assim que ficaram 15 ou 16 dias. E o pior, não deu certo. Todas as pessoas que eu vi que ficaram 15 ou 16 dias de repouso, não deu certo, tá? Não tô querendo dizer nada, mas eu tô passando um pouco do conhecimento que eu tenho e um pouco de experiência de pessoas que passaram por isso, e eu sei, tá? Eu sei o que aconteceu. E então a gente deve lembrar que esse comportamento é inclusive indicado por alguns profissionais da medicina, né, reprodutiva. Muitos profissionais da fertilização in vitro, muitos médicos recomendam que você fique de repouso o máximo de tempo que você puder, né? Falam, repouso absoluto, você não pode fazer nada. Outros não, outros já falam, 3 dias de repouso e tá ok, 5 dias de repouso tá ok.
A minha médica, ela falou para eu ficar de repouso no dia da transferência, absoluto. E ela disse assim, no dia seguinte você já pode ir lá na sala, sentar um pouquinho na cadeira, almoçar lá, sem precisar você ficar deitada direto. E eu fiquei um pouco mais de uma semana em casa. Eu transferi numa sexta-feira, aí passou, né, a semana todinha, segunda, terça, e fui trabalhar na outra segunda-feira. Esses dias, eu posso falar pra você que eu fiquei de repouso praticamente absoluto. 3 dias após a transferência, que eu fui na sala, vim aqui na sala, sentei um pouquinho ali no sofá, vi um pouquinho de televisão. E também, assim, no domingo também, antes do dia que eu fui trabalhar, antes da segunda-feira, eu também saí da cama. Mas a maioria do tempo eu fiquei lá no quarto, deitada, só levantava para tomar banho, fiquei praticamente de repouso absoluto também. E infelizmente não deu certo, né? O interessante deste novo estudo é que, além de confirmar que o repouso não aumenta as chances de gravidez, ele traz evidências de que esta prática pode até ser prejudicial aos resultados. Então vamos analisar. O estudo. Este estudo foi feito, né, foi realizado na Espanha, tá? No Instituto Valenciano de Infertilidade e na Universidade de Valência, pelo grupo do Dr. José Remorri, acho que é assim que fala, que é uma equipe extremamente conceituada no mundo da fertilização in vitro. Então, esses estudos não foram feitos por qualquer pessoa, tá? Não foi qualquer médico que estudou sobre isso, foi um estudo bem a fundo disso, que eles gostam de pesquisar em relação a isso. Inclusive, essa universidade de Valência, ela tem vários estudos sobre a fertilização in vitro. Se colocar lá no Google, estudo sobre fertilização in vitro da Universidade de Valência, com certeza vai aparecer bastante informação lá para você. Se você está curiosa, quer saber um pouquinho mais, pode clicar lá, que você vai se interagir um pouco mais com isso. Então, foi um estudo realizado com 240 pacientes. Um estudo que pegou 240 pacientes, 240 mulheres, e que fizeram essa fertilização in vitro, mas elas fizeram com óvulos doados, tá? Então, doadoras de óvulos foram lá doar os óvulos, e todas essas 240 pessoas, 240 mulheres que fizeram essa fertilização in vitro, elas fizeram com óvulos doados. E essa transferência dos embriões foram feitas todas pelo mesmo profissional, pelo mesmo médico. Ele fez essa transferência, colocou os embriõezinhos lá dentro das mulheres, de todas, tá? Para não falar, porque a mão desse médico é melhor, porque o outro tem mais sorte. Então, todas foram feitas pela mão de um mesmo profissional. Daí, todos os fatores que poderiam influenciar nos resultados foram controlados. Tá? As pacientes foram divididas em 2 grupos de 120 mulheres. Um grupo de controle, onde as pacientes foram orientadas a permanecer 10 minutos deitadas após a transferência dos embriões, né? E ficar de repouso alguns dias e tudo mais. Esse grupo de controle foi orientado a ficar de repouso. E o outro grupo, as pacientes foram orientadas a levantar imediatamente após a transferência dos embriões. Peraí, isso é engraçado, né? Pensar nisso. Imagina, a gente tá lá na caminha, deitada, aí a médica vem, coloca um embriãozinho e você, peraí, eu tenho que levantar rápido porque tá escrito, eu li numa reportagem que diz que se eu levantar rapidinho eu tenho mais chance de engravidar. É engraçado, né? Até você falar isso com o médico, porque todos os médicos falam que a gente tem que, pelo menos naquele momento, né, que faz a transferência dos embriões, a gente tem que ficar deitadinha. Inclusive, a minha mãe, né, quando fez um tempão atrás, há 16 anos atrás, que a minha irmã tem, a Taíla, vai fazer 17 esse ano, ela permaneceu deitadinha, ela permaneceu de repouso, não subia dessa escada, e dela deu certo. Mas voltando, é engraçado a gente pensar nisso, né, de fazer a transferência e rapidinho levantar. Mas o resultado foi o seguinte: a taxa de gravidez beta-HCG positivo foi maior nas pacientes sem repouso. Vocês acreditam? Também fiquei assim pensando um pouco nisso. 75% versus 69%. Não é muito, né? 6% de diferença, mas 1% que deu de diferença a gente já está contando, né?
A taxa total de aborto foi menor também nas pacientes que não fizeram repouso, de 18% versus 27%, respectivamente. Então, o risco de aborto depois de detectado embrião foi menor no grupo sem repouso, 11% versus 24%. É complicado a gente pensar nisso, né? Quem fez repouso, quem tá aí fazendo repouso, vai ficar pensando um pouquinho agora sobre isso. E o mais importante ainda, a taxa de nascidos vivos, que significa bebês em casa, né? Porque na fertilização in vitro, os médicos falam, todos falam, que o tratamento da fertilização só acaba quando você tá com seu bebê em casa, vivo, são e salvo, né? Porque todo esse processo do tratamento é muito difícil, já é uma paciente especial, porque não é uma gestação comum, né? Não foi gerado aquele bebê normalmente, né? Como todos os métodos normais. Então, os médicos falam que já é uma gestação de risco desde o início, a gente sabe disso, especial. Então, eles só contam que o tratamento deu certo quando você está com seu bebê em casa, vivo, ok? Então, essa taxa de nascidos vivos, bebês em casa, foi maior no grupo sem repouso, 57% versus 42%. Isso é bastante, né? 15% é bastante. A diferença é bem alta. A conclusão foi: os autores concluem que o repouso após a transferência embrionária não tem efeito benéfico e podem até ter efeito prejudicial sobre as chances de gravidez. É muito confuso falar sobre isso, porque tem pessoas que ficou de repouso absoluto e teve sucesso, outras não ficaram e teve sucesso, né? No meu caso, eu não tive sucesso. Eu fiquei de repouso um tempo, mas não deu certo pra mim. Agora, eu tenho amigas que ficaram mais de uma semana de repouso e deu certo assim, no início, né? Tô até com uma amiga agora que tá passando por um problema desse. Ela ficou de repouso mais de uma semana, absoluto. Ela ia tomar banho, o marido ajudava a secar ela nem se abaixava para se secar, ficava deitada mesmo. Ela conseguiu o beta dela positivo, só que com 11 ou 10 semanas ela infelizmente teve um aborto espontâneo. Isso é triste, né? E eu tenho amigas que, inclusive, quando eu tava deitadinha, né, de repouso, eu falava pelo grupo com algumas amigas, e uma delas falou assim: olha, eu tô na minha 3ª fertilização in vitro, e 2 que eu fiz, eu fiquei de repouso, completamente de repouso, tranquila, não tive estresse com nada, e não deu certo. E dessa outra vez não, eu fiz a transferência, fiquei de repouso lá na clínica, o tempo necessário que tem que ficar, e logo depois da clínica eu fui no shopping, que eu tinha que fazer não sei o que. Ela foi pro shopping bater perna, ela ainda colocou assim: fui pro shopping bater perna. Esquecer um pouco, né, que eu não fiz essa transferência, desencanar um pouco disso. E deu certo, ela tá gravidíssima, então vamos equilibrar um pouco as coisas, né? Não sei, eu acho que na minha próxima fertilização, se eu for fazer, né, se Deus permitir, eu acho que eu não vou ficar de repouso absoluto. Eu devo ficar no primeiro dia, mas assim, eu não vou ficar deitada completamente. Acho que eu vou dar umas andadinhas, né, assim. Claro que eu não vou, né, pra fazer esforço, né, pra ficar subindo e descendo escada, correndo, nada disso. Mas eu acho que eu não vou ficar de repouso completamente absoluto, não, né, não sei. Continuando aqui ainda o que está escrito lá do resumo que eu fiz. Vários outros estudos científicos já foram realizados sobre este assunto. E analisando em conjunto, a grande maioria destes estudos confirma que o repouso pós-transferência em nada beneficia as chances de gravidez. Vamos por parte. Aqui diz: a ideia de que permanecendo deitada a paciente facilita a fixação do embrião no útero não encontra respaldo científico. Por quê? Porque a posição anatômica mais comum do nosso útero é a flexionada, tá? Que significa para cima e para frente. E isso acontece quando nós estamos de pé. Então, seguindo essa lógica, né, esse raciocínio, seria realmente melhor a paciente ficar de pé logo após a transferência. Outros dados também podem explicar melhor os resultados em pacientes que não fizeram repouso
após a transferência. A fertilização é um tratamento que pode acentuar ainda mais o estresse na mulher, né? Se a gente já está estressada de que a gente está passando por um tratamento, não era essa a nossa vontade, estar passando por isso. Isso deixa a gente, querendo ou não, com um grau de estresse elevado. Qualquer coisa, a gente, não quero falar, sabe? Deixa eu quieta na minha. A gente fica meio que assim na guarda, né? A gente fica com escudo assim na frente, protegendo. Então, porque a espera pós-transferência até o dia do exame do beta-HCG é muito cansativa, né? A ansiedade, nós, né, que somos tentantes, que já passamos por uma fertilização in vitro, só a gente que sabe o verdadeiro significado da palavra ansiedade, não é verdade? Eu acho que eu nunca fiquei tão ansiosa na minha vida por uma espera, né? A gente já tem que esperar tanto, aquele dia após dia de tratamento, a evolução dos embriões, a gente já está ali acompanhando como que ele está evoluindo os folículos. Será que eu vou ter a quantidade de óvulos suficiente? Será que meu óvulo vai ficar bom? Será que meu óvulo não vai ficar? Cada dia que a gente vai lá fazer uma transvaginal, a gente fica, tá com quantos centímetros? Tá com quantos milímetros? E o endométrio depois para preparar? Será que o endométrio tá bom? Será que eu vou poder transferir logo após a punção? Né? Já é uma ansiedade tão grande que a gente passa durante todo esse tratamento, e ainda ter que esperar mais 15 ou 16 dias, alguns menos, né? 12 dias, para realizar o exame do beta-HCG, gente, é muito difícil. Eu passei por isso e eu posso falar que é bem complicado, é bem difícil mesmo. E o repouso muito exagerado pode aumentar ainda mais essa ansiedade, esse estresse. Isso tem coerência, né? Isso faz sentido. E esses acentuados, né, esse repouso, esse estresse elevado, em alguns estudos tem relação à diminuição das chances de gravidez. Pode fazer sentido, né? Se a gente fica muito estressada, se a gente fica muito ansiosa por alguma coisa, geralmente, não é para todo mundo, tá? Mas geralmente não dá certo, né? Fazer o quê? Acredita-se que as pacientes que retornam à sua rotina normal imediatamente após a transferência dos embriões lidam melhor com essa sobrecarga psicológica, porque ocupam sua mente com outras coisas, né? Conversa com outras pessoas que muitas nem sabem que você está passando pelaquilo. Pelo menos lá no meu trabalho, só o pessoal mesmo da minha equipe que sabia que eu estava passando pelaquilo, né? A minha chefe. E todas as outras não sabiam. Então a gente conversava de outros assuntos. Elas não falavam aquela coisa que estava ali, ó, martelando na minha cabeça, né? Eu tinha algumas reuniões com o meu patrão. Então você tá ali esparecendo, né? Querendo ou não, em algum minutinho, em algum segundinho do seu dia, você esquece um pouco que você está à espera do seu beta, que você está à espera de realizar o exame do beta-HCG. E isso, por um lado, ajuda a gente a ficar menos ansiosa, que a gente foge um pouquinho desse assunto que está ali martelando na nossa cabeça. Então, pode ter a ver, sim, da gente voltar à nossa rotina normal e esquecer um pouco daquele assunto que não sai da nossa cabeça. Pelo menos eu ficava pensando nisso, eu ficava em oração 24 horas, eu ficava orando, mesmo quando eu voltei a trabalhar. Eu esquecia por alguns segundinhos, porque muita gente não sabia, né, que eu tinha feito isso, mas as outras pessoas que sabiam também não comentavam sobre isso, preferiam ficar caladas. Respeitam muito, assim, elas me respeitam muito. Se eu queria falar, eu falava, senão elas também nada falavam. Então, e com essa diminuição desse estresse, né, dessa ansiedade, pode ajudar a aumentar a nossa chance de engravidar. Se tem a ver uma coisa com a outra, né, se menos estresse, menos ansiedade, a gente pode conseguir o nosso positivo. Então a gente só vai conseguir isso saindo fora de dentro de casa, né? Desse mundinho aqui que a gente fica dentro do nosso quarto. A gente só vai conseguir esparecer se a gente estiver na rua fazendo alguma coisa, né? Ou quem não trabalha vai no shopping, conversa, vai na casa de uma vizinha, chama uma amiga para vir em casa, para conversar de outros assuntos que não seja da fertilização e da espera até o beta-HCG. A observação.
certamente são necessários mais estudos para comprovar definitivamente os achados clínicos aqui descritos. Então, eles mesmos falam que é necessário, né, mais estudos para que isso tudo que eu falei aqui, para que todo esse estudo aqui que eles fizeram seja definitivamente comprovado, tá? Isso não é uma lei, isso não é uma coisa, uma receita de bolo, né, que a gente vai fazer e vai dar certo. Infelizmente não é assim. No início, na nossa primeira fertilização in vitro, uma amiga minha até falou assim, quando a gente faz a primeira fertilização, parece que a gente está comprando uma passagem para Disney. É verdade, né? Tipo, uma passagem para um destino que você sempre sonhou em viajar e que vai dar certo, que você vai pagar, né? Matematicamente falando, você vai pagar, vai crescer o óvulo, vai fecundar, vai colocar no seu útero e você vai engravidar. Infelizmente não é uma passagem para Disney, infelizmente não é uma receita de bolo, não é uma conta matemática. Tá nas mãos do Senhor, independente do que aconteça, acredito que seja melhor pra gente, né, na nossa vida. Então, a lição que tiramos de tudo isso, pelo menos foi o que eu anotei aqui mais ou menos, a lição que eu tirei disso tudo é que se torna absolutamente desnecessário preocupar o casal em relação ao repouso após a transferência dos embriões, tá? Essa decisão deve ficar absolutamente na mulher, a mulher que tem que decidir isso. Se ela vai ficar quieta, se ela vai andar, se ela não vai fazer repouso nenhum, ou se ela vai fazer algum tipo de repouso. Isso daí só quem cabe é ela, é a mulher que vai fazer. Não sou eu que estou falando aqui que ela vai seguir o que eu estou falando, nem seguir o que está escrito lá nesse estudo, nem se uma amiga dela ficou de repouso 7 dias e deu certo, fiquei de repouso 7 dias e não deu certo. Eu acho que a gente tem que fazer o que está no nosso coração. Quando eu fiquei de repouso, estava no meu coração para ficar de repouso. E ninguém me disse ao contrário também para não ficar. Ninguém me explicou. Eu não tinha lido isso daqui ainda. Se eu tivesse lido isso, eu acho que eu não ficaria de repouso tanto tempo. Não sei também se ia dar certo, né? Eu não posso confirmar uma coisa que eu não sei. Eu não passei ainda pelas duas coisas, de ficar de repouso absoluto, ou de não ficar de repouso e dar certo, ou ficar e não dar certo, não sei. Não posso falar isso pra vocês, mas eu tô passando o que eu li, o que eu achei interessante, uma coisa que eu tava procurando bastante sobre isso, porque eu já quero ter na minha cabeça tudo que eu puder absorver em relação a isso, a fertilização, eu quero absorver, porque quem sabe eu faço uma outra e aí eu já sei um pouco mais, né, de tantas as outras coisas que a gente, quando faz uma fertilização, a gente pesquisa, a gente sabe, a gente corre atrás. Então não custa nada a gente saber um pouquinho mais desse novo estudo. Quem sabe, né, faz algum sentido para você que tá me ouvindo agora, ou conhece alguém que tenha dado certo não fazendo repouso. Então eu acho que a gente tem que fazer mesmo o que tá no nosso coração, pra gente ficar depois com a nossa cabeça tranquila, sabe? De que, deu errado porque eu não fiz repouso, deu errado porque eu fiz repouso. Eu acho que não, acho que a gente tem que fazer o que tá no nosso coração pra depois a gente não ficar se culpando, sabe? Mas o que eu vim dizer pra vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido um pouco a dúvida dessa questão de repouso pós a transferência dos embriões. Espero ter ajudado alguém, espero que alguém tire algum proveito disso que eu falei, né, agora. E que isso não é uma regra, tá? Que isso fique bem claro que isso não é uma regra, ok? Obrigada por assistir, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, de cada um, tá? Um beijo no coração, obrigada por assistir. Tchau, tchau.